E antes de falar do produto vetorial em si, vamos revisar brevemente sobre os determinantes, tá? Então, um determinante 2 por 2 é um número que a gente obtém a partir de uma matriz. Vocês sabem que uma matriz ela é uma caixa de números. Se ela for 2 por 2, ela vai ter essa forma aqui, ABCD. O determinante não é a matriz, o determinante ele é representado assim, com essas duas barras. E por definição ele é igual ao produto cruzado aqui. Então ele é igual a esse produto A vezes D. E o produto no sentido inverso aqui, ele tem um sinal invertido. Então ele vai ter um sinal de menos na frente. B vezes C. E depois a gente soma os dois. E esse é o determinante. Tá? Então, por exemplo, calcule esse determinante aqui. Vamos chamar ele de D. Que é igual a isso aqui. 1, 2, 3 e 4. Como é que a gente calcula? A gente vai multiplicar cruzado aqui, mantendo o sinal. Então fica 1 vezes 4, positivo aqui. E vamos multiplicar nessa diagonal inversa aqui, invertendo o sinal. Então vai ficar menos 2 vezes 3. E aí a gente soma. Menos 2 vezes 3 é menos 6. 1 vezes 4 é 4. Então essa soma dá menos 2. O que significa... Aqui está parecendo um zero, mas é um D. O que significa que esse determinante D, formado a partir dessa matriz 1, 2, 3, 4, esse determinante é igual a menos 2. Pessoal, infelizmente... diga, alguém... Professor, Oi. esses três pontinhos aí significa o quê? Quer dizer que a gente... Quer dizer, concluindo... Ah, perfeito. Concluindo, deu isso aí. A gente acaba se acostumando de tanto ver isso nos livros e acaba repetindo, sem pensar muito, na verdade, é isso que eu faço. Eu já vi tanto isso em tanto livro que acabei pegando essa mania de no final usar esses 3 pontinhos aí. Bom, infelizmente, pessoal, eu não vou poder explicar muito por que o determinante é assim. Porque isso é uma questão de álgebra, tá? Mas o determinante é esse. É assim que calcula. Esse determinante 2 por 2, ele não é difícil. Eu multiplico na diagonal principal, que é sempre nesse sentido, a diagonal principal, positivo, e na diagonal invertida aqui, negativo. Aí eu junto os dois resultados e dá o determinante. Nesse caso deu menos 2. Vamos ver um outro exemplo. Outro exemplo, calcule esse determinante aqui, vamos chamar de... aquele já era o D, vamos chamar esse aqui de E. Menos 5, 3, 2 e menos 1. Como é que a gente calcula esse determinante? O produto na diagonal principal, mantendo o sinal, vai ficar menos 5 vezes menos 1. Então a gente anota aqui, menos 5 vezes menos 1. Só que na diagonal, na outra diagonal, a gente vai calcular invertendo o sinal. Então nessa aqui, vai ficar 2 vezes 3, só que negativo. Então fica menos 2 vezes 3. E a gente junta lá. Menos 2 vezes 3. Então, efetuando esse cálculo, menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. E menos 2 vezes 3 dá menos 6. E juntando tudo dá menos 1. Então, resumindo, de novo eu fiz aqui os pontinhos. Resumindo esse determinante, ele vai ser menos 1.
Vocês têm que enxergar isso aqui como se cada lugar desse que está o número fosse uma posição numa tabela, entendeu? É como se fosse uma tabela de números isso aqui, assim. A gente não vai somar o menos 5 com o 3, eles estão em casas separadas. É como se fosse falei um palavrão sem querer. Como se fosse uma grande planilha do Excel aqui, certo? Como se fosse uma planilha do Excel, e em que cada célula lá do Excel é uma entrada aqui dessa matriz que está aí dentro, que a gente vai calcular o determinante dela, que é um número. Certo, pessoal? Deu para vocês entenderem mais ou menos como é que calcula esse determinante 2 por 2 aí? Sim, professor. Eu Sim, entendi. professor. Ah, tá. Que ótimo. Para a gente chegar no produto vetorial, no entanto, a gente precisa passar por uma etapa ainda, por mais uma etapa. Porque nós discutimos aqui os determinantes 2 por 2. Por que é 2 por 2? Porque tem duas linhas e duas colunas. Para a gente falar do produto vetorial, a gente precisa dos determinantes 3 por 3. Então, um determinante 3 por 3 seria algo assim, ó. A gente vai ter três linhas aqui. Não escrevi em lugar nenhum. Eu vou continuar usando letras A, B, C. Agora três linhas e três colunas. Então D, E, F, G, H e I. Tá? São só letras, tá? Esse I não é unidade imaginária, esse E não é o número de Euler, tem nada a ver. São só as nossas letras do alfabeto latino aqui. Para calcular o determinante 3 por 3, olha só o que a gente tem que fazer. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aí, se eu consigo explicar direito. A gente vai repetir as duas colunas bem aqui do lado. Isso que eu estou dando é uma regra prática, porque estou evitando botar uma fórmula grande. Em vez de botar uma fórmula grande, eu vou dar uma regra prática para vocês, que eu acho melhor. Pelo menos eu consigo pensar melhor assim. Então a gente repete as duas primeiras colunas. A, B, aqui DE e aqui GH. Tá? Repetidas essas duas colunas, agora olha o que a gente vai fazer. Lembra que lá no 2 por 2, que era assim, a gente multiplicava primeiro aqui, depois aqui, e aqui era com sinal invertido, aqui era um sinal normal. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que agora são três diagonais que a gente vai ter, tá? Isso é a mesma coisa, só que com três diagonais. Então, primeiro vai ser essa daqui, que é a principal. Então esse produto vai dar A vezes E vezes I, certo? Vou colocar para cá assim, A é I, tá? Depois, essa segunda diagonal aqui, ó, alinhando tudo. Cuidado para fazer bem quadradinho, que é para poder ficar tudo alinhado. Então a segunda vai ser B, F e G. E essas aqui a gente vai somar. Somar também com essa terceira bem aqui, ó. Só tem como fazer 3, não tem mais número suficiente para fazer mais do que isso. Então fica C vezes D vezes H. C vezes D vezes H. Deu para entender, pessoal, essa primeira parte? Como é que faz? Professor, o senhor repete as duas primeiras colunas, né? É só as duas primeiras, não é todas. Ah, perfeito. Só as duas, que é para poder eu conseguir fazer essas três parcelas aqui. As três parcelas aqui. Certo. Aí agora, as únicas três possíveis que tem do outro lado vai ser essa aqui. Essa. E essa. Tá? E essas três a gente vai botar as três com sinal invertido. Então, bem... Professor, Oi. então não tem problema repetir, né? Repetir o quê?
No caso das linhas, que vai passar de novo. Vai passar por onde já passou, mas só que agora Isso, vai juntar, vai juntar letras diferentes. Não vai ficar é igual. verdade. É, mas aí é como você falou mesmo, não tem problema. Então essa daqui já vai ficar BDI. Só que vai ser negativa, porque tá do lado, tá no sentido inverso. Isso é só uma regra prática. Eu não estou explicando para vocês por que isso é assim, tá? Porque isso envolve uma outra questão. E a outra aqui fica A vezes F vezes H. A, F, H também negativo. E aqui depois C vezes E vezes G. C, E e G também negativo, tá? Então esse vai ser o determinante D. Não precisa memorizar essa fórmula, tá? De jeito nenhum. Eu não memorizo. Acho que nenhum ser humano consegue. Talvez alguém consiga memorizar isso. Mas não precisa. O que precisa memorizar é o procedimento que nós fizemos. Então, em cada matriz que a gente pegar para calcular o determinante, a gente faz esse procedimento. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo, então. Calcule o determinante D, que é igual a isso aqui. 1, 2, 0, 0, 3, 5 e 1, menos 1 e 2. Vamos calcular esse determinante. Então, o primeiro passo é repetir as duas primeiras colunas, que vai ser aqui 1 e 2, 0 e 3, 1 e menos 1. Tá? Agora a gente vai multiplicar essas três primeiras colunas aqui. Então vai ficar 1 vezes 3 vezes 2, que é 6. Tá? Depois 2 vezes 5 vezes 1 vai dar 10. A gente vai somar. E essa última aqui vai dar 0. Eu estou escrevendo mais 0 só para saber que a última deu 0, mas não precisaria se vocês estivessem fazendo. Depois, no sentido oposto, invertendo o sinal. Então a primeira vai ser essa aqui, que vai dar 0. A segunda vai ser essa aqui, que vai ser menos 1 vezes 5 vezes 1, dá menos 5, né? Mas a gente inverte o sinal, então bota mais outro menos aqui. Deu para entender? Vou repetir aqui. Multiplicando essa linha, essa diagonal fica 1 vezes 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Só que como eu estou fazendo da direita para a esquerda, eu tenho que botar esse menos que vem da fórmula bem aqui, ó. Certo? Ok. E esse terceiro ali que dá 0. Então o determinante vai ser isso aqui. Menos menos 5 dá 5. Né? Aqui fica 6 mais 10, então fica 5 mais 6 mais 10, que somando tudo dá 21. Então o determinante é 21. Deu para entender, pessoal, esse cálculo aí? Alguém não entendeu alguma passagem? Perfeito, professor. Ah, tá. Na prova fica mais lindo ainda. Com certeza. Agora, nós vamos dar um passo a mais, tá? Isso aqui é uma revisão, não é ainda o que a gente ia estudar. Nós vamos dar um passo a mais aqui porque nós vamos usar esse determinante para definir o que é o produto vetorial, tá? Então, o produto vetorial nós vamos representar assim, ó. Se a gente tem dois vetores A e B, o produto vetorial entre eles vai ser representado assim, A e uma cruzinha. Lembra quando vocês faziam multiplicação no ensino fundamental, que era um xizinho? Pois é, ele voltou, tá de volta. Ele é o símbolo de produto vetorial, tá? A vetorial B, tá? Às vezes a gente fala assim, A vec B. Isso é um vício de linguagem
que muitas pessoas têm A vec B, mas na verdade é o produto vetorial, A vetorial B. E nós vamos dizer o que é esse produto vetorial. Nesse momento, se vocês nunca estudaram isso, eu estou falando e vocês estão como se fosse com uma gaveta vazia, né? Em que está escrito na gaveta assim, produto vetorial. E vocês devem estar talvez confuso e agoniado para querer preencher essa gaveta, mas eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque a gente tem que ir preenchendo devagar. Então primeiro eu vou dizer para vocês qual é a fórmula para calcular esse produto. Por exemplo, vamos supor aqui que o vetor A ele seja assim. As coordenadas dele vão ser A1 e chapéu, A2J chapéu e A3K chapéu. E vamos supor que o vetor B ele seja B1I mais B2J mais B3K. O produto vetorial ele vai ser esse determinante bem aqui. Em que a primeira linha tem os versores I, J e K chapéu, tá? Essa é a primeira linha. Aqui a ordem importa, certo, pessoal? A ordem importa. A primeira linha tem que ser os versores I, J e K e tem que ser nessa ordem. Primeiro o I, depois o J, depois o K. Tem que ficar tudo na ordem, porque o determinante ele muda de sinal se a gente trocar de linhas ou se a gente trocar de colunas. Então vai dar problema se a gente não fizer na ordem certa. Depois a gente coloca as coordenadas do A e tem que ser as do A porque o A é o primeiro vetor. Então se ele está na frente, ele tem que vir antes do B aqui também para poder ficar certo. Então aqui nessa linha a gente coloca A1, A2 e A3. E depois na terceira linha a gente coloca as coordenadas do B. B1, B2 e B3. Tá? Então o produto vetorial ele vai ser o vetor que vai ser obtido a partir dessa dessa fórmula de um determinante. Só uma observação, pessoal, os matemáticos eles iriam reclamar disso aqui porque eles vão dizer que isso não é um determinante de verdade, porque nessa linha tem vetores e nessa as outras duas linhas tem números. Mas isso é besteira, tá? Não se preocupem com isso, que isso é besteira. Na verdade a gente pode fazer sim, faz sentido sim. Deixa eu só fazer uma coisa. Tá. Não tem como. Queria usar como se fosse uma régua aqui, mas não dá certo. Vou fazer assim. Beleza, pessoal? Então como é que a gente calcula? Vamos devagar aí, depois eu vou fazer um exemplo, a gente vai ver tudinho. Como é que a gente calcula isso? Do mesmo jeito que a gente calculou o determinante normal de números. A gente repete as duas primeiras colunas. Então aqui vai ficar I, J, A1, A2, B1, B2. E a gente calcula esses três produtos nesse sentido aqui. Primeiro, o segundo, e aqui o terceiro. E vai dar o que? A2B3I. Depois A3B1J. A gente vai somar. E essa terceira diagonal aqui vai dar A1B2K. Depois, no sentido inverso, vai ter essa linha diagonal aqui, essa e essa. Essa aqui. Tá? Então, bem aqui ficaria
A1B3J, né? Mas como ela está no outro sentido, a gente bota o sinal de menos aqui. Depois, A3B2I. E também, como está nesse sentido inverso, a gente bota o menos. E finalmente o último termo, que é o primeiro na verdade, fica A2B1K chapéu. A2B1K. Com o sinal de menos. Então esse é o produto vetorial. Essa é a fórmula do produto vetorial, mas nós podemos reunir ainda os termos, né? Podemos reunir ainda os termos. E eu esqueci de botar o mais bem aqui. Os termos que tem I. Então os termos que tem I vai ser este, que é A2B3. E esse outro que é A3B2. Esses são os termos que tem I. Depois os termos que tem J. Então vai ter o A3B1 e esse outro negativo aqui, menos A1B3, J. E finalmente os termos que tem K. Então vai ter esse positivo, que é o A1B2, e esse negativo aqui, que é o A2B1. K chapéu. Beleza? Então essa daqui embaixo é a fórmula que define o que é o produto vetorial de A com B. Nós vamos discutir ainda muitas propriedades desse produto vetorial, mas só para começar, vamos perceber algumas coisas interessantes que tem aqui. Em primeiro lugar, vejam que cada termo ele tem esses índices aqui 2 e 3 e depois eles trocam, né? Ó, aonde era 2B3 vira 3B2 e muda o sinal. Então isso é uma técnica para memorizar, que um dia eu consegui memorizar isso desse jeito, hoje já esqueci. Sendo que o I é o versor número 1. Então em cada termo aqui vai aparecer 1, 2, 3 e depois vai trocar de lugar os dois aqui. Né? Depois, onde tem o J chapéu, que é o segundo versor, vai aparecer as outras duas coordenadas, né? 1, 2 e 3. Então se aparece o 2 no J, vai aparecer o A3 e o B1 e depois vai trocar de lugar. Então isso que eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito, isso daí é uma coisa chamada esqueci como é chamado, mas tem a ver com as propriedades cíclicas que estão por trás do que conduz a isso aqui, né? E também por trás do determinante, certo? Então essa daqui seria a fórmula. Vamos ver um exemplo, que aí eu acho que vai ficar mais claro. Para vocês verem como é que calcula isso. Então vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que A seja igual a 2i mais 3j mais 5k. E B igual a menos 10i menos 2j mais k. Assim como a gente fez aqui nesse determinante, ó, não precisa memorizar a fórmula, basta memorizar o procedimento. O que eu fiz com vocês aqui foi apenas um procedimento em geral, mas a gente vai fazer o procedimento particular. Então, para calcular o produto vetorial A vetorial B, vai ser esse determinante, a gente bota aqui I, J e K, e aqui embaixo a gente coloca as coordenadas, embaixo do I, a coordenada I do A, que é 2, embaixo do J, a coordenada J, que é 3, e embaixo do K, a coordenada K, que é 5. Certo, pessoal? Tá dando para entender? Pelo menos como monta aqui? Sim, professor. Beleza. E aí o B
fica embaixo do A. Então agora vai ficar menos 10, menos 2 e 1. Menos 10, menos 2 e 1. Aí a gente passa a linha, repete as duas primeiras colunas. Então fica IJ, 2, 3, menos 10 e menos 2. E aí a gente faz o procedimento aqui. Então vai ficar bem aqui 3i. Bem aqui vai ficar menos 50j. Nessa segunda coluna aqui. E finalmente na terceira vai ficar menos 4k. Professor, você já está fazendo direto, é? Como assim direto? Tá falando Esse assim? 50J já fez a multiplicação direta já, né? É, Ah, tá. Só isso exatamente. queria saber. Porque eu vi 50 de 100, meu Deus, do nada. Não, é porque eu já estou multiplicando 5 vezes menos 10, menos 50. Tá bom, tá certo. Aí geralmente a gente deixa o vetorzinho, que é o versor, do lado direito, né, do número. Em vez de escrever j vezes menos 50, a gente bota só menos 50j. Mas é isso, vou multiplicando direto. Aí no sentido inverso aqui, a gente vai ter sempre que inverter o sinal. Então ia ficar 1 vezes 2, 2, vezes j, 2j. Mas a gente tem que inverter o sinal, então fica menos isso. E o mais aqui do meio, que é de regra, né? E aqui nesse, ficaria menos 2 vezes 5, menos 10i. Mas a gente tem que inverter. Então fica menos 10i, tá? E para finalizar, bem aqui, menos 10 vezes 3 dá menos 30, vezes k chapéu. Então menos 30 k chapéu. Só que também tem que inverter o sinal. Ok? Então, produto vetorial, ele vai dar menos com menos aqui, dá 30k. De novo, menos com menos dá mais 10i. E aqui menos 2j. E a gente repete o resto. Então, mais 3i, menos 50j, menos 4k. E agora virou um problema de soma, né? Em que a gente tem que juntar as componentes i com i aqui, j com j e k com k. Uma coceira. Então, junto 10i daqui com 3i dali, dá 13i. Depois, junta o menos 2j daqui com menos 50j de lá, menos 52j. E finalmente, junta esse 30k daqui com menos 4k de lá, dá mais 26k. Então esse é o resultado. Para finalizar, o produto vetorial A vetorial B é 13i menos 52j mais 26k. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem treinar, eu não sei se tem uns exercícios para treinar isso no Halliday. Acho que não. Vai direto para outras coisas. Bom, então se vocês quiserem treinar, eu posso deixar um exemplo aqui para vocês tentarem. E aí se alguém fizer, me pergunta depois se tá certo, tá? Beleza? Então eu vou deixar aqui como sugestão de exercício para vocês que não vai valer ponto, né? O seguinte, suponha que esses vetores aqui são i mais j menos k. O vetor b vai ser menos 3i mais 2j mais 5k. E o vetor c aqui igual a 4k. Ele não vai ter componente j. E aí, como é que eu faço? Se ele for só, por exemplo, 10i menos 3k, como é que eu faço? Aí fica uma dica, né?
Isso é a mesma coisa que 10i mais 0j menos 3k. Então lá na coluna vai aparecer 10, 0 e menos 3, onde ele for aparecer na matriz. Então eu deixaria como sugestão de exercício para vocês calcular A vetorial B, B vetorial C, tá? E C vetorial A. Fica como sugestão de exercício aí para vocês treinarem essa fórmula aqui, beleza? E ganharem uma prática aí. E quando a gente ganha prática, a gente se acostuma com a ideia e perde o receio de fazer. Então vocês já devem ter percebido que existe uma grande diferença, né, entre o produto escalar e o vetorial. E a primeira diferença que a gente percebe é que o produto escalar dá um número e o produto vetorial dá um vetor, né? Uma maneira de memorizar isso é porque o próprio nome já embute isso. Porque número e escalar é a mesma coisa. Então o produto escalar dá um número porque ele dá como resultado um escalar. Então o próprio nome já indica. Da mesma forma o produto vetorial dá um resultado que é um vetor. Então é bem tranquilo de memorizar essa relação. Aí o produto vetorial ele tem uma série de propriedades interessantes. Que, né, vamos chamar assim, propriedade 1. A propriedade 1 é que o produto vetorial A vetorial B é um vetor e não é um número. Como eu acabei de falar. Outra coisa interessante dele é que esse produto vetorial A vetorial B aqui, ele é ortogonal a A e também é ortogonal a B. Tá? Então esse produto vetorial é uma maneira de obter um vetor que é ortogonal aos dois vetores originais. É daí que vem a terceira propriedade, que é a regra da mão direita. O sentido é porque isso aqui dá a direção, né? O fato dele ser ortogonal aos dois dá uma direção. Aqui, ó. Vamos supor que bem aqui está o A e bem aqui está o B. Então o produto vetorial ele vai estar sobre essa reta bem aqui. Fazendo fundo aqui de outra cor. Sobre essa reta bem aqui. Espera aí, pessoal, rapidinho. Em vez de eu perder tempo desenhando 200 vezes, deixa eu fazer logo direito aqui. Vai ficar melhor. Tá. Então o produto vetorial ele vai estar sobre essa reta verde aqui. Por quê? Porque essa reta verde aí, ela é perpendicular, ou seja, ortogonal a A e B. Mas para saber se o A vetorial B vai estar em cima ou embaixo, eu tenho que saber o sentido dele, né? E é isso que essa terceira propriedade vai nos fornecer. Então, o sentido de A vetorial B respeita a regra da mão direita. Muito difícil eu explicar isso para vocês aqui, sinceramente eu não sei como fazer, porque mesmo que eu abra a câmera vai me inverter e a minha mão direita vai virar esquerda. Então, o que vocês têm que fazer é o seguinte: imagina o punho de vocês aqui da mão direita em cima, bem aqui no meio. Ó. Imagina o punho de vocês bem aqui no meio, tá? Se a mão ficar assim
em cima do vetor A, tá? Agora vocês vão girar a mão na direção do vetor B. Gira a mão na direção do vetor B, certo? Agora olha para onde o polegar está apontando, para cima. Então, quando a gente coloca a mão aqui, deixa eu desenhar uma mão bem tosca. Caraca, consegui fazer uma bem tosca. Uma unha aqui. Professor, eu nunca consegui entender essa regra da mão direita. A gente vai entender hoje. Tá aqui a tua mão direita, ó. Agora tu posiciona ela aqui em cima do A, certo? E tu vai fazer ela girar com o punho parado aqui no eixo, tá? Acorrentado aqui nesse eixo, tu vai fazer tua mão girar em direção ao B. Quando a tua mão gira em direção ao B, o teu polegar está apontando para onde? Para cima, né? Isso significa que o A vetorial B está para cima. Ele está bem aqui. É isso que quer dizer a regra da mão direita. Por que que isso funciona? Isso funciona porque, imagina que fosse o contrário, fosse B vetorial A. Se fosse B vetorial A e tu colocasse a tua mão direita bem aqui no B, a tua mão teria que estar de cabeça para baixo para ela girar em direção ao A. E aí o teu polegar ia apontar para baixo. Então o B vetorial A está lá embaixo. Por quê? Porque isso é a que eu vou chamar de quarta propriedade. Eu vou voltar à regra da mão direita ainda, calma lá. Mas a quarta propriedade ela diz que o produto vetorial ele é anticomutativo. O que que significa isso? Quer dizer que se a gente inverte a ordem, ele muda de sinal, tá? Se a gente inverter a ordem, ele muda de sinal. Então o A vetorial B aponta para cima e o B vetorial A aponta para baixo porque ele é o inverso do primeiro produto, certo? Deixa eu ver se eu encontro uma animação aqui para explicar para vocês. Esse vetor A é o verde, o vetor B é o vermelho, tá bem parecido com o meu desenho, ainda bem. O produto vetorial A vetorial B vai ser esse para cima porque quando tu faz a tua mão girar do primeiro, que é o A, na direção do segundo, que é o B, vai dar a direção do produto vetorial, que é esse C, que é o polegar. O polegar que vai dar essa direção. Agora a gente trocou A e B por V e W, né? Essa situação aqui do lado esquerdo é o que nós estávamos fazendo. Tu coloca a mão no primeiro vetor, que nesse caso é V, faz ele girar no sentido do segundo, que é o W, e aí o sentido do produto vetorial é para cima. Agora sendo... Entenderam? Agora vamos fazer uma pausa, tá? E vamos agora calcular o produto vetorial inverso. W vetorial B. Então agora a tua mão tem que estar de cabeça para baixo aqui, para que ela consiga se posicionar em cima do W, certo? E girar na direção do V. Então vai ser nesse sentido aqui agora. Quando tu faz isso, o polegar está apontando para baixo. Então isso significa que esse produto vetorial W vetorial V vai apontar para baixo agora, tá? Então foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Beleza? Ok, e aí tem mais uma propriedade, né? Que é relacionada com a área. Então tem uma propriedade número 5 aqui. Que diz assim, por exemplo, vamos imaginar aqui dois vetores A e B. Então o módulo desse produto vetorial vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. É parecido com a fórmula do produto escalar, mas em vez de cosseno é seno. Então bem aqui
vai ser o ângulo entre eles, tá? E além disso, deixa eu ver se eu consigo replicar esse desenho aqui. Além disso, pessoal, essa área do paralelogramo aqui que eles determinam, essa área bem aqui, que eu estou pintando aqui, ó, essa área A, ela é igual ao módulo do produto vetorial desses dois vetores, tá? Então, se a gente calcula o módulo desse produto vetorial, ele é igual a essa área. Então, o produto vetorial ele é como se fosse sei lá, uma pasta cheia de informações. É como se ele fosse uma espécie de link que leva a um monte de coisas, né? Por quê? Porque a direção dele nos fornece uma direção perpendicular a dois vetores dados. O sentido dele tem a ver com a rotação aqui do A em direção ao B. E o tamanho dele, que é o módulo, esse aqui é o tamanho. O tamanho dele é igual ao módulo. Ele é numericamente igual a essa área determinada por esses dois vetores aqui. Então vejam quantas informações cabem dentro desse produto vetorial, né? É bem interessante mesmo. Ok. E para finalizar, o produto vetorial de qualquer vetor com ele mesmo dá zero. Por quê? Porque o produto vetorial dele com ele mesmo seria isso aqui, IJ e K. Aí aqui A1, A2, A3, A1, A2, A3. E se a gente calcular, dá zero, mas não precisa calcular porque tem uma regra nos determinantes que diz que se duas linhas se repetem ou duas colunas se repetem, o determinante dá zero, tá? Então, simplesmente pelo fato de ter duas linhas repetidas dá zero, simplesmente. Beleza? Então essas são as propriedades do produto vetorial, pessoal. Alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram esclarecer em relação a essas coisas aqui? Muitas coisas, né? Com certeza, né? Bom, o módulo do produto vetorial eu já falei. Então, deixa pra lá. O produto entre os versores é uma coisa muito interessante de comentar. É que se a gente tiver aqui o sistema de eixos, né? X, Y e Z, quando a gente desenha aqui os versores, que todos eles têm que ter tamanho igual a 1, então vou tentar fazer todos com o mesmo tamanho aqui. Tá. Então no X é o I, no Y é o J e no Z é o K. Certo? Agora, se a gente calcular o produto vetorial do I vetorial J, usando a regra da mão direita, ele vai estar em qual direção? Qual sentido, né? Se a gente colocar a mão aqui em cima do I, fazer ele girar até o J, a gente vai ver que o produto vetorial vai estar apontando para cima. E se a gente calcular usando a matriz, o determinante lá, a gente vai ver que isso vai dar exatamente K. Então isso é muito interessante, porque o produto vetorial entre os versores
da base aqui, né, o IJK, vai dar eles mesmos. Existe uma espécie de ciclicidade aqui, né, de propriedade cíclica entre eles, que vem justamente do produto vetorial. Então, se a gente fizer também J vetorial K, usando a regra da mão direita agora com a mão em cima do J, girando em direção ao K, o polegar vai apontar na direção I. E se a gente fizer K vetorial I, isso vai dar J também. Então é interessante que exista essa ciclicidade. Para complementar, a gente poderia fazer esses produtos todos ao contrário. Só que pela definição, pela propriedade número 4 aqui, quando a gente inverte a ordem, a única coisa que acontece é trocar o sinal. Então, se a gente calcular J vetorial I, isso vai dar menos I vetorial J, que a gente já calculou bem aqui, e deu K. Então, vai dar menos K. Certo? E assim por diante, a gente pode fazer K vetorial J, vai dar menos J vec K, menos I. E depois a gente pode fazer I vetorial K, que é igual a menos J, que é igual a menos K vetorial I, que está lá na tabela, e dá menos J. Certo, pessoal? Então, e também pela propriedade 6, que o produto vetorial de um vetor com ele mesmo dá zero, a gente pode também concluir que I vetorial I dá o vetor nulo, J vetorial J dá o vetor nulo, e K vetorial K dá o vetor nulo também. Eu sei que são 9 expressões, então obviamente eu não estou mostrando isso para exigir que vocês memorizem, mas apenas para que vocês percebam que de qualquer uma das possibilidades que a gente multiplique esses 3 versores aí, né, que lá pela análise combinatória, como é que a gente pode multiplicar 2 versores, né? Vai ter 3 possibilidades para o primeiro e 3 para o segundo. Então vão ser 9 produtos possíveis. Está aqui os 9. Tá? Então os 9 ou vai dar um próprio versor, ou menos ele, ou zero. Certo? Então era só para comentar em relação a isso aí. E isso era o que eu tinha para falar realmente sobre esse produto vetorial. Então se em alguma conta vocês chegarem, por exemplo assim, ó, calcule 2i produto vetorial com 3i mais 2j. Como é que eu faço isso? Isso vai dar 2 vezes 3, 6, i vetorial i, e ali 2 vezes 2, 4, i vetorial j. Isso aqui é um exemplo. Tá? E aí, a gente olha para a tabela e vê que esse i vetorial i dá 0 e esse i vetorial j dá k. Então o resultado vai ser 4k chapéu. Olha que interessante. Então, a gente pode usar esses resultados dessas tabelas para fazer esse tipo de produto sem precisar nunca mais do determinante. Então, se a gente for calcular um produto pequeno como esse, basta a gente usar esses resultados aí sem usar o determinante. Beleza? Deu para entender, turma? Eu Alguma não coisa? entendi esse último exemplo aqui, professor. O senhor Não? fez a distributiva, não é isso? É. Tá, perfeito. Aí por que Ah, o senhor cortou? é que talvez não esteja dando para te enxergar porque eu fiz um númerozinho muito pequeno aqui. Então, deixa eu fazer separado aqui que eu acho que tu vai entender. Se eu não me engano foi 2i, 3i, 2j. A gente multiplica distribuindo aqui, né? 2i vezes 3i, depois 2i vezes 2j. Então, fazendo mais devagar, ficaria assim: 2i, produto vetorial com 3i, mais
2i produto vetorial com 2j. Só que uma propriedade que eu não falei do produto vetorial, mas que é válida, é que esse número ele pode sair aqui do produto. Então fica 2 vezes 3 i vetorial i. Então a gente pode multiplicar o número com o número e o vetor com o vetor. Depois, a mesma coisa aqui. Então fica 2 vezes 2 i vetorial j. Aí lá dessa página anterior, aqui do slide anterior, a gente procura onde está i vetorial i e onde está i vetorial j. Então está bem aqui, i vetorial i, e o i vetorial j está bem aqui. Então esse dá 0 e esse aqui dá K chapéu. Então fica 2 vezes 3, 6 vezes o vetor nulo, que não precisava vocês escreverem, mas eu estou escrevendo só para deixar claro que veio daqui. 2 vezes 2, 4, i vetorial j dá K. Então o resultado dá 4K, que é a qualidade da televisão que eu não tenho, 4K.